Ora, vamos já então para a questão número 2. Esta questão diz então o seguinte: a Estação Espacial Internacional move-se em torno da Terra numa órbita aproximadamente circular. Admite que a região em que a Estação Espacial Internacional se move pode ser considerada como vácuo. Na questão 2.1, a Estação Espacial Internacional orbita a uma altitude de cerca de 15 vezes inferior ao raio da Terra. Qual das expressões seguintes traduz corretamente a relação entre o módulo de aceleração da Estação Espacial Internacional e o módulo de aceleração gravítica à superfície da Terra? Portanto, aqui é representada por A, E, I e por G. Ora bem, então para chegarmos a alguma conclusão, basicamente o que nós vamos ter de fazer é fazer alguns cálculos e ver exatamente com base nos dados que nos dão, a fazer a comparação. Em qualquer uma das circunstâncias, eu posso verificar que, como estamos à espera, por estarmos mais afastados do centro da Terra, na estação espacial, automaticamente a aceleração gravítica é menos intensa do que à superfície da Terra. Vamos ver é por quanto, e qualquer uma destas hipóteses, já à partida, sem fazer mais cálculos, parece aceitável. Ora bom, então o que nós sabemos é o seguinte. Portanto, nós queremos fazer a análise de atração gravítica. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer é pegar na nossa formulazinha da gravitação universal, massa da Terra sobre μ ao quadrado. Okay? Portanto, é a atração gravítica entre dois quaisquer corpos, um dos quais eu já substituí pela massa da Terra. Esta vai ser a massa de prova, ou seja, do corpo muito nitidamente menos maciço, e nesse caso a Estação Espacial Internacional. À superfície da Terra, temos que a força gravítica é dada por G vezes a massa de um objeto que se encontra situado próximo da superfície da Terra, vezes a massa da Terra, sobre... E esta distância vai ser a distância entre os dois centros de massa, deste corpo e no caso da Terra, vai basicamente coincidir com o raio da Terra. Então vou pôr o raio da Terra ao quadrado. Fazendo aqui uma pequena operação de estética, se eu passar esta massa aqui para este lado, tenho o seguinte: massa vezes constante gravitacional vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. O que é que eu agora tenho aqui? Agora tenho aqui esta expressão escrita na forma MA, ou seja, F, a força gravítica é uma força e, como tal, é igual a massa vezes a aceleração gravítica. Ora, esta massa é a massa do corpo que se encontra junto à superfície da Terra e, portanto, esta expressão toda vai dar intensidade, portanto, ou seja, se nós substituirmos isto, de facto, pelos valores reais, vai dar a aceleração gravítica, que vai variar ligeiramente, portanto, estás aproximadamente 9,8 metros por segundo quadrado, mas que varia ligeiramente dependendo do sítio do globo onde nós nos encontramos. Agora vamos fazer basicamente a mesma coisa, mas para uma altitude. Portanto, assim, em termos de esquema, temos aqui a superfície da Terra. E temos aqui a nossa Estação Espacial Internacional. E dizem-nos que a altitude, ou seja, acima da superfície da Terra, isto aqui, é 15 vezes, cerca de 15 vezes inferior ao raio da Terra. Então, isto basicamente vai ser o raio da Terra a dividir por 15. Portanto, 15. Okay? Portanto, a diferença real entre a distância entre o centro de massa da Estação Espacial e o centro de massa da Terra é esta raio da Terra sobre 15 mais o raio da Terra. Okay? E é neste pequeno aspecto que a expressão vai diferir desta. Ou seja, isto para a Estação Espacial Internacional, temos que a força gravítica é igual a constante gravitacional, vezes a massa da Estação Espacial, vezes a massa da Terra, daqui não muda nada. Agora, a distância em questão vai ser o raio da Terra, mais o raio da Terra sobre 15, e agora tudo isto vai estar ao quadrado. Portanto, tudo isto aqui é a distância, que é isto aqui. Tudo isto vai estar ao quadrado. Okay? Mais uma vez, vou colocar isto em termos de F igual a MA. Portanto, fica massa, esta massa vai passar aqui para trás, massa vezes constante gravitacional vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra, mais o raio da Terra sobre 15, tudo ao quadrado. Isto é um 15. Okay? Isto é a aceleração gravítica, e esta expressão aqui dá a aceleração, portanto, a aceleração da Terra
próximo na Estação Espacial. Atenção que a Estação Espacial, pelo facto de estar a orbitar a Terra, na prática, os astronautas que se encontram na Estação Espacial Internacional sentem gravidade zero, ou seja, é como se estivessem no espaço profundo, longe de qualquer fonte gravítica. Mas, na realidade, existe uma aceleração gravítica. Portanto, é aquilo que Einstein nos explicava como ser equivalente a estar a cair num elevador. Quando nós estamos a cair em queda livre dentro de um elevador, apesar de estarmos a ser atraídos pela Terra com os mesmos 9,8 ou 10 metros por segundo quadrado, continuamos a estar sujeito a essa aceleração, mas não estamos a sentir rigorosamente nada, estamos a sentir imponderabilidade. Mas não vamos converter as coisas. Então vamos lá. Então deixaram à parte. Agora vamos lá. Então, vou comparar esta aceleração gravítica com esta aceleração na Estação Espacial Internacional, que é exatamente isso que a pergunta nos pede. Portanto, pede para comparar uma com a outra. Nós não temos que calcular uma, nem que temos que calcular a outra. Embora venha nas constantes, que isto aqui é o 10, mas não interessa. Mas temos que comparar uma com a outra. Então é isso que eu vou fazer. Vou fazer a aceleração na Estação Espacial Internacional dividida pela aceleração à superfície da Terra. Vou dividir estas duas expressões e daí, em princípio, vai sair uma constante que vai permitir comparar as duas. Então vamos lá. Ora, para a aceleração na Estação Espacial Internacional temos esta expressão, G, massa da Terra sobre raio da Terra mais raio da Terra sobre 15 todo ao quadrado, e isto vai ser dividido por esta expressão que é a aceleração gravítica. Portanto, G mt sobre RT ao quadrado. E agora é mesmo matemática. Bom, toda esta expressão já vai estar com esta expressão exatamente iguais. Portanto, fica resumida 1 sobre raio da Terra mais raio da Terra sobre 15 ao quadrado, a dividir por 1 sobre raio da Terra ao quadrado. Ora, este vezes este vai ficar, o raio da Terra ao quadrado ficar para cima, e este vezes este para baixo, vai ficar raio da Terra mais raio da Terra sobre 15, tudo ao quadrado. Vou desenvolver as coisas, estão quase notável, portanto vai ficar raio da Terra ao quadrado sobre raio da Terra ao quadrado, mais 2AB, 2 vezes raio da Terra, vezes raio da Terra outra vez, fica raio da Terra ao quadrado, raio da Terra ao quadrado, e isto a dividir por 15, mais, e agora este outro termo ao quadrado, raio da Terra ao quadrado sobre 15 ao quadrado, que é 225, portanto fica raio da Terra ao quadrado sobre 225, ok? E isto vai ficar. Agora, isto pode ainda ser... vou pôr aqui em baixo o raio da Terra em evidência. Portanto, fica RT ao quadrado, dividido por RT ao quadrado. Agora, quando coloco aqui a evidência aqui, sobra 1. Daqui, este raio da Terra ao quadrado vai ser substituído também por 1. Fica 2 vezes 1 sobre 15. 2 quinzeavos, mais... Este aqui também saiu aqui para trás, fica 1 sobre 225. 1 sobre 225. Este vai cortar com este. E o número que sobra daqui é 1 sobre 1 mais 2 sobre 15 mais 1 sobre 225. E isto vai ser então aproximadamente igual. Agora vamos aqui à calculadora colocar esta expressão toda. 1 a dividir por, abre parênteses, 1 mais 2 sobre 15 mais 1 sobre 225, fecha parênteses. Ok, vamos apresentar isto com dois algarismos significativos, significa 0,88. E agora vamos regressar às nossas opções. E, portanto, onde é que nós tínhamos esse valor? Está aqui. Ora, cá está. Então, a aceleração na Estação Espacial Internacional dividida pela aceleração gravítica à superfície da Terra dá 0,88, o que significa, ou seja, só para finalizar, a aceleração na Estação Espacial Internacional sobre a aceleração à superfície da Terra é 0,88. Agora vou passar o G para este lado a multiplicar e, portanto, fica isto. A aceleração na Estação Espacial Internacional é 0,88
vezes a aceleração à superfície da Terra. Ou seja, basicamente é 88% da aceleração gravítica à superfície da Terra. Ok? Portanto, já está. Na versão 1, ficamos com a hipótese B. Ok? Ótimo, vamos passar então rapidamente a 2.2, que diz então o seguinte. As paredes da Estação Espacial Internacional são revestidas por uma superfície refletora e são constituídas por materiais de baixa condutividade térmica. A estação dispõe ainda de um sistema de controle de temperatura que permite regular a transferência de energia para o espaço. A 2.2.1. A superfície refletora permite a absorção da radiação solar. Portanto, as opções são minimizar ou maximizar. E a transferência de energia da estação para o espaço ocorre essencialmente por radiação ou por condução. Ora, bom, então vamos lá só fazer aqui um esquema muito rápido do que é que está aqui a passar. Então, em termos de Estação Espacial Internacional, que eu vou representar basicamente por aqui basicamente um cilindro. Ok, então está revestida por esta superfície aqui por fora. E aqui temos o Sol. E aqui temos a superfície da Terra. E a radiação solar vai incidir aqui. E quando incide sobre uma superfície refletora, maioritariamente o que é que vai acontecer a essa radiação? Vai ser refletida. Ok? Alguma vai ser absorvida eventualmente, mas a maior parte da radiação vai ser, para isso é que servem as superfícies refletoras. Portanto, quando nos dizem que a superfície refletora permite minimizar ou maximizar a absorção de radiação solar, nós vamos escolher então a hipótese minimizar, ou seja, vamos querer refletir o máximo e, portanto, a absorção é o mínimo. Vamos minimizar. E a transferência de energia da estação para o espaço ocorre essencialmente por radiação ou por condução. Ora bem, nós já sabemos que a condução é essencialmente ou é mais prevalecente como transferência de calor entre sólidos. Okay? Mas pelo menos tem que haver um material. Ora, qual é o material que existe entre a estação espacial e tudo que o rodeia? Rigorosamente nada. Até porque no próprio exercício diz aqui que admite que a região em que a Estação Espacial Internacional se move pode ser considerada como vácuo. Portanto, se não existe nenhum meio material, nem fluido, nem sólido, em contacto com a Estação Espacial, automaticamente a única forma que a Estação Espacial tem de trocar calor com a sua vizinhança vai ser por radiação. Então, nesse caso, hipótese A, portanto, minimizar a absorção da radiação solar e a transferência de energia da estação ocorre essencialmente por radiação. Ok? Basicamente, esta está respondida. Agora, muito rapidamente, para 2.2.2. Portanto, é que esta aqui obriga-nos também a fazer aqui mais alguns cálculos. Diz: o período orbital da Estação Espacial Internacional é 1,5 horas. Admita, numa dada zona da Estação Espacial Internacional, primeira coisa, para manter a temperatura do ar é necessário que a potência transferida para o espaço seja, em média, 30 kW por cada órbita. Depois, segunda coisa, a massa de ar nessa zona é 1,1 vezes 10 ao cubo quilograma e a capacidade térmica doméstica do ar é 7,2 vezes 10 ao quadrado de joule por quilograma e por grau Celsius. Devido a uma avaria, verificou-se que a temperatura do ar naquela zona aumentou 17 graus Celsius no intervalo de tempo que a Estação Espacial Internacional leva a descrever uma órbita. Calcule a percentagem da energia absorvida pelo ar naquela zona da Estação Espacial Internacional em relação à energia que deveria ter sido transferida para o espaço. Mas não foi, porque houve uma avaria. Ok? Então, basicamente, em termos esquemáticos, temos o seguinte. Vou passar isto aqui. Ora, podemos traduzir isto da seguinte maneira. Temos aqui uma determinada zona habitável interior da Estação Espacial Internacional com ar. Okay? A qualquer instante existe um mecanismo que transporta calor para o exterior e, portanto, existem outros mecanismos, ou o Sol, ou a radiação dos próprios ocupantes, das máquinas, dos computadores, de tudo que lá estiver a funcionar, que transporta calor para dentro. Ou seja, que eu vou esquematizar assim, basicamente. Isto é calor
para o sistema, para o ar e calor para fora do ar também. Okay? O que nós vamos calcular é, primeiro, quanto é que está a ser bombado para fora, ou quando o sistema está a funcionar, quanto é que vai estar a ser bombado para fora, e quanto é que o ar teve que absorver para aumentar aquela temperatura dos 17 graus Celsius que foi mencionado no exercício. Então vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso enunciado, e temos então assim: para manter a temperatura do ar é necessário que a potência transferida para o espaço, portanto esta aqui, para o espaço, seja em média 30 kW por cada órbita. Portanto, por órbita, temos 30 kW. Isto é uma potência, isto é uma taxa temporal de transferência de energia. Quanto tempo demora a órbita? Diz aqui, o período orbital da Estação Espacial Internacional é 1,5 horas. Então, nosso ΔT é 1,5 horas. Ou seja, 1,5 vezes 3,6 vezes 10 ao cubo segundo, já te fiz aqui as contas, para 5,4 vezes 10 ao cubo segundo. Portanto, isto já não é assim. Então, que energia, que calor de facto é que está a ser transferido para fora? Bom, a potência vai ser então o calor por cada unidade de tempo e, portanto, o calor que é dali retirado vai ser, passar este ΔT para ali, vai ficar potência vezes ΔT. Ou seja, esta potência, isto vai ser 30 vezes 10 ao cubo, ou seja, 3,0 vezes 10 à quarta watt. Ok? Já também não é assim. 3,0 vezes 10 à quarta, multiplicando por estes segundos, também já, portanto, o tempo já é assim. 5,4 vezes 10 ao cubo. Portanto, isto vai nos dar, então, 3 vezes 10 à quarta, multiplicado por 5,4 vezes 10 ao cubo. 1,62 vezes 10 elevado a 3, 6, 7, 8. Estou a calcular um calor, portanto isto vem em jogo. Porque tudo o resto também já vinha assim. Ok. Então agora, mas dizem-nos que houve uma avaria e isto aqui não esteve a acontecer. Okay? Isto não esteve a acontecer. Esta transferência destes 1,62 vezes 10 a oitava joule de calor por cada órbita. Então, como houve essa avaria, o ar aumentou a temperatura. E diz assim: devido a uma avaria, verificou-se que a temperatura do ar naquela zona aumentou 17 graus Celsius no intervalo de tempo em que a Estação Espacial Internacional leva a descrever uma órbita. Bom, então durante essa órbita, que calor é que foi transferido para o ar? Para aumentar estes 17 graus Celsius. Então, a nossa fórmula clássica, então, o nosso calor vai ser a massa de ar vezes a capacidade térmica máxima do ar vezes a variação de temperatura que ele sofreu, que são estes tais 17 graus Celsius. Então vamos substituir pelos números. Ora, em termos de números, temos que a massa de ar nessa zona é 1,1 vezes 10 ao cubo quilograma. 1,1 vezes 10 ao cubo quilograma. A capacidade térmica máxima 7,2 vezes 10 ao quadrado joule, porque, atenção, cuidado com as unidades, porque neste caso já está tudo na SI, já está tudo em consonância, mas poderia não estar. 7,2 vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, multiplicado pela variação de temperatura, que são os 17 graus Celsius. Como isto aqui vem por graus Celsius, não há problema absolutamente nenhum em termos de compatibilidade de unidades. Então, este calor que foi absorvido pelo ar vai dar 1,1 10 ao cubo vezes 7,2 vezes 10 ao quadrado multiplicado por 17. Ora, vai dar 1, já aqui vários casos decimais. 1, 3, 4, 6, 4 vezes 10 elevado a 3, 6, 7 vezes a sétima. Isto também vem em jogo. Tudo isto também já vem no SI. Ok, então, o que é que nós pedimos? Isto é o calor para fora do sistema, isto é o calor para dentro do sistema. Ok? Isto é o que a gente calculou, era para dentro do sistema. O que é que nos pedem? Calcula a percentagem de energia absorvida pelo ar existente. Portanto, esta
quantidade na zona da Estação Espacial Internacional em relação, quando comparado com a quantidade de energia que deveria ter sido transferida para o espaço. Okay? Então vamos comparar esta quantidade com esta e apresentar o resultado final em termos percentuais. Okay? Portanto, basicamente vai ser o calor para dentro, o calor para fora, e isto vai ser então 1,3464 vezes 10 à sétima sobre 1,62 vezes 10 à oitava, e isto vai dar então 1,3464 vezes 10, 7, dividido por 1,62 vezes 10 à oitava, 0,08, ok, 0,083, 83, ok. A gente quer passar isto para porcentagem, portanto vamos multiplicar por 100 e portanto vai dar 8,3%, ok? E esta é a nossa resposta, 8,3%. Ok, portanto aqui está, 2.2.2 está resolvida. Vamos então a 2.3. Voltamos então um bocadinho à química. Ora, na Estação Espacial Internacional é possível, a partir do dióxido de carbono, CO2 gasoso, expirado, obter oxigênio, O2 gasoso, que é utilizado na zona habitável da estação. A formação de O2 gasoso pode ser traduzida por este conjunto destas duas equações químicas. E já vamos analisar isto à lupa. 2.3.1. O hidrogênio, H2, produzido na reação 2, este hidrogênio que está aqui, portanto, ou seja, de composição da água em hidrogênio e oxigênio, produzida na reação 2, é reutilizada na reação 1. Portanto, este hidrogênio aqui, depois é utilizado para reagir com o dióxido de carbono e este hidrogênio é que vai fazer com que este dióxido de carbono vá fazer, por um lado, metano, que é indesejável e, portanto, em princípio vai ser isolado, né? E água. E depois essa água, então, é que vai ser convertida em hidrogênio e oxigênio. A questão aqui na 2.2.1 é que quantidade de H2 pode ser reutilizada no máximo por cada mol de H2 consumida. Ora bom, então é só mesmo uma questão de olharmos para aqui, nós não temos valores numéricos nenhum, é mesmo só olharmos para os coeficientes estequiométricos que aqui estão. A quantidade de hidrogênio pode ser reutilizada no máximo. Ora, o hidrogênio produzido na reação 2 é reutilizado na reação 1, mas daqui sai a seguinte situação. Este hidrogênio aqui, temos aqui 4 mol de moléculas de hidrogênio. Destas 4 mol, aqui vão 2 mol de moléculas e aqui vão outras 2 mol de moléculas, ou seja, 8 átomos, 8 mol de átomos, 4 mol de átomos e mais 4 mol de átomos aqui. Ou seja, deste hidrogênio que é consumido, okay, que é consumido pela reação com o dióxido de carbono, metade vai produzir um gás indesejável que é o metano, e só a outra metade é que vai produzir água que, por sua vez, depois ainda vai ser decomposta para produzir então o oxigênio, que é aquilo que é de facto desejável. Okay? Ou seja, destas 2 mol que aqui são produzidas, okay, aliás, destas 4 mol que são gastas, só vão ser produzidas 2 para serem reutilizadas no próximo ciclo. Okay? Portanto, basicamente a nossa resposta é, portanto, quantidade N produzida é 2 mol, quantidade N gasta é 4 mol, ok? Portanto, que quantidade de H2 pode ser reutilizada? Ora, destas 2 mol, destas 4 mol que são gastas, eu só consigo produzir 2 para serem gastas no próximo ciclo da reação. E, portanto, quantidade é igual a 2 mol produzida a dividir por estas 4 mol de N gasto, ou seja, 1 meio, ou seja, 0,5 mol. Ok? 0,5 mol.
Seja qual que for, ou seja, como eu não tenho aqui quantidades concretas, a única coisa que me posso basear são nestes coeficientes estequiométricos e pronto, basicamente está dada a resposta a 2.3.1. A 2.3.2 diz o seguinte: considere que na zona habitável da Estação Espacial Internacional existem 4,1 vezes 10 a menos 2 mol de moléculas por cada decímetro cúbico de ar, sendo 7,0 vezes 10 a menos 3 a fração molar de CO2, dióxido de carbono. Admita que se consegue recuperar uma quantidade de O2 igual a 2 quintos da quantidade de CO2. Determina o volume de ar necessário para se conseguir recuperar 1,0 grama de O2. Apresente todos os cálculos efetuados. Ora, vamos lá então. Vou tirar aqui a ponta esta. Vamos então fazer a última do grupo 2, que é a 2.3.2. Então temos basicamente a seguinte situação. Temos ok, eles dizem assim, 4,1 vezes 10 a menos 2 mol de moléculas por cada decímetro cúbico de ar. Ok, então eu tenho aqui 1 decímetro cúbico de ar. Ok? E quantas mol é que eu tenho aqui? Tenho 4,1 vezes 10 a menos 2 mol de moléculas de ar. Portanto, ou seja, correspondente a vários compostos químicos. Sendo 7,0 vezes 10 a menos 3 a fração molar de CO2. Isto é um dado importante. Portanto, a fração molar de CO2, dentro aqui do ar, contém a CO2 e outros gases. 7,0 vezes 10 a menos 3. Okay? Significa que o número de mol de CO2 a dividir pelo número de mol de ar a vezes 100 vai ser igual a 7,0 vezes 10 a menos 3. Okay? Ora, desculpa, isto não é vezes 100, isto não é porcentagem, é só a mesma fração. Ok? Então, que significa que a quantidade de moléculas de CO2 que existem aqui vai ser 7,0 vezes 10 a menos 3 multiplicado pela quantidade de moléculas de ar. É 4,1 vezes 10 a menos 2 mol. Ok? Então, isto vai ser... Vou fazer aqui muito rapidamente o cálculo. 10 a menos 3 multiplicado por 4,1 vezes 10 a menos 2. Ora, 2,87 vezes 10 a menos 4 mol de moléculas de CO2. Okay? Já temos aqui qualquer coisa. Agora dizem assim. Admita que se consegue recuperar uma quantidade de oxigênio igual a 2 quintos da quantidade de dióxido de carbono. Ok, então vamos... Destas moléculas todas, que é o total que existem neste decímetro cúbico de ar, eu consigo recuperar 2 quintos dessa quantidade em oxigênio. Portanto, a quantidade de oxigênio para recuperar vai ser 2 quintos desta quantidade de CO2, ou seja, 2 quintos vezes 2,87 vezes 10 a menos 4, ou seja, 4 multiplicado por 2 quintos, 1,148 vezes 10 a menos 4 mol de O2. Okay? Pronto. Então aqui está. Então significa o seguinte, que quando eu pego em 1 decímetro cúbico de ar e vou passar por um determinado mecanismo, portanto este mecanismo aqui, para ir buscar, para recuperar do dióxido de carbono que aqui existe, para recuperar oxigênio, a partir da molécula de dióxido de carbono, a partir de 1 decímetro cúbico de ar, eu consigo obter 1,148 vezes 10 a menos 4 mol de O2. Portanto, quanto maior... Portanto, agora o que eles me perguntam é que volume é que eu tenho que ter para obter aqui 1 grama de oxigênio. Ok? Então, basicamente, o que é que eu vou fazer? Vou ver, em particular, para quando eu conseguir recuperar 1 grama de oxigênio,
quantas mol é que lá vão estar. Que é para poder fazer aqui estabelecer aqui uma correspondência. Então, eu sei que o número de mol é igual a massa sobre a massa molar e, portanto, o número de mol vai ser 1,0 quando dividido pela massa molar. Atenção, esta massa molar é do O2, ou seja, 2 vezes 16,0032,0. Portanto, se tiverem dúvidas, podem sempre recorrer aqui à nossa tabela periódica. Portanto, está aqui a massa molar do elemento químico oxigênio, mas nós estamos a calcular para a molécula, portanto é só multiplicar por 2. Portanto, 32,00. Portanto, isto dá-nos 0,03125 mol de oxigênio. Ok? Então, para eu conseguir, quando eu recuperar 1 grama de oxigênio, eu estou a recuperar 0,03125 mol de oxigênio. Mas 1 decímetro cúbico de ar só me permite recuperar estas mol de oxigênio. Então, que volume é que eu tenho que ter para conseguir recuperar estas mol? Bom, então, neste caso é assim. Normalmente não se faz, mas eu aqui entendo que aquilo que é mais prático fazer é mesmo uma regra de 3 simples e fazer aqui uma correspondência, porque existe mesmo aqui uma relação de proporcionalidade. Ou seja, se eu duplicar o volume de ar, vou duplicar o volume de moléculas de oxigênio que eu vou obter. E se triplicar, também vou triplicar. Metade deste volume vai me dar metade destas moléculas. E, portanto, eu posso fazer aqui uma regra de 3 simples, é isso que vou fazer. Então, se 1 decímetro cúbico de ar me permite recuperar 1,148 vezes 10 a menos 4 mol de oxigênio, para eu ter 0,03125 mol de oxigênio, que volume de ar é que eu tenho que ter? Então, vamos lá. Então, vamos ficar com o volume em questão é 0,03125 vezes 1 daqui, tudo a dividir por 1,148 vezes 10 a menos 4. E vamos só fazer rapidamente aqui as contas. 2,722 decímetros cúbico. Ok. Atendendo aos algarismos significativos que me apresentam, eu vou passar este valor para 2,7 vezes 10 elevado ao cubo de decímetro cúbico. Ok? Pronto, e este é o valor final que eu vou apresentar. E pronto, portanto, a questão número 2 está feita.